Nesse vídeo nós iremos apresentar, analisar e relacionar dois textos: Carta ao Monte Ventoso, de Francesco Petrarca, e Petrarca na Montanha, Os Tormentos da Alma Deslocada, de Jean-Marc Besse, sendo o segundo um ensaio que analisa o primeiro. Comecemos então pelo primeiro texto. A primeira coisa que devemos nos perguntar antes de ir para os textos e análises é: quem foi Francesco Petrarca e o que é o Monte Ventoso? Petrarca foi um renomado poeta italiano do século XIV, nascido em 1304 e falecido em 1374. Trabalhou principalmente com o humanismo italiano e foi conhecido como o pai do humanismo. Além disso, Petrarca aperfeiçoou o soneto, que é um tipo de poema composto de 14 versos cuja invenção é atribuída a Jacopo da Lentini. Em 26 de abril de 1336, Petrarca escreveu uma carta que ficou conhecida como o primeiro relato de uma expedição de alpinismo. O poeta, seu irmão e 2 servos alcançaram o topo do Monte Ventoux, ou Ventoso, uma montanha dos Alpes localizada na França, próxima à fronteira com a Itália. A carta foi escrita a seu amigo Francesco Dionigi, em forma de correspondência. Embora Petrarca fosse poeta, o texto em questão não tem propósito literário. Sua principal motivação e objetivo nessa expedição era ver a paisagem da Itália, seu país natal. Ele fala sobre isso na carta. Hoje, movido apenas pelo desejo de contemplar um lugar famoso pela sua altitude, subi ao monte mais alto dessa região, que não sem razão chamam Ventoso. Há muitos anos que tinha em mente percorrer este caminho. De fato, como bem sabes, desde pequeno, por decisão daquele destino que agita a vida dos homens, vivi nestes lugares. E esse monte, que se vê de todo lugar, está quase sempre diante do olhar. Esse desejo de alcançar o topo do monte sempre existiu, mas renasceu quando Petrarca relê a história de Roma, de Lívio, onde o rei da Macedônia sobe ao Emo, monte da Tessália, onde acreditava ver 2 mares. O poeta então recruta seu irmão e vão os 2, cada um com seu servo, à escalada. Ao longo da carta, Petrarca nos leva consigo por sua jornada ao Monte Ventoso, onde ele descreve não apenas os aspectos geográficos da paisagem, mas também a evolução de seu próprio pensamento e sentimentos à medida que ascende. Como dito antes, o texto não tem fins literários, é um relato. Portanto, o poeta descreve como era o terreno da montanha, por onde pisavam, as roupas que usavam e comidas que consigo levavam. Também fala sobre as dificuldades que teve. Eu, em particular, já escalava o caminho do monte com mais moderação, enquanto meu irmão, encurtando o caminho pelo cimo do monte, se dirigia sempre mais para cima. Eu, mais fraco, tendia para baixo, e, quando ele me chamava e me mostrava o caminho mais acertado, eu respondia que esperava encontrar um acesso mais fácil do outro lado do monte e que não me importava de ir por um caminho mais longo, desde que fosse mais plano. No que diz respeito aos seus sentimentos e realizações ao longo da jornada, Petrarca começa a pensar nessas questões conforme suas dificuldades. Procurava sempre adiar os incômodos da subida, mas a natureza não cede à vontade humana. Nem pode acontecer que uma realidade corpórea alcance, descendo, uma a outra mais elevada. Que mais direi? Entre o riso de meu irmão e minha indignação, em poucas horas isso sucedeu-me umas 3 vezes ou até mais. Assim, profundamente desiludido, sentei-me num vale. As reflexões ficam cada vez mais profundas à medida que as palavras são escritas no papel. Evidentemente que nenhuma outra coisa a não ser aquele caminho através dos prazeres ínfimos e terrenos que, à primeira vista, parece mais curto e mais fácil de percorrer. Mas, depois de muito errares neles, será obrigado a subir ao cume da vida feliz sob o peso de um cansaço mal diferido ou a cair, falta de energia, no vale dos teus pecados. Do vale dos seus pecados. E se aí te encontrarem as trevas e a sombra da morte, coisa que me apavora augurar, viverás uma noite eterna em perpétuos tormentos. Não é possível dizer-te quanto este pensamento me encorajava o corpo e a alma para percorrer o caminho que faltava. Só de ler a carta a gente consegue entender um pouco onde o Petrarca quer chegar com as suas reflexões. Mas Jean-Marc Besse, em seu ensaio Petrarca na Montanha, Os Tormentos da Alma Deslocada, vai mais a fundo nelas, explorando a relação da ascensão com a paisagem e a essência do ser humano. Jean-Marc Besse, em Ver a Terra, afirma que a paisagem é atormentada pelo infinito. O geógrafo analisa o ensaio de Petrarca como uma fusão entre a apreensão paisagística
e a experiência pessoal do poeta. Petrarca, ao narrar da subida ao Monte Ventoux, ele introduz um novo segmento na literatura estética da paisagem. Também podemos ver no ensaio de Besse a forma que ele destaca como Petrarca rompe com a sua tradição divina. Isso por conta da alegoria destacada pelo geógrafo, que interpreta essa subida justamente como uma alegoria da experiência espiritual do poeta, que quebra com a tradição divina. A experiência sensorial da paisagem leva a uma reflexão profunda sobre algo inatingível na natureza, a relação entre o infinito e o ser. Besse explora a experiência paisagística de Petrarca, ressaltando a contemplação desinteressada do poeta do natural pelo alto. O trabalho de Petrarca, ele resgata essa criação da paisagem, destacando a dicotomia fundamental entre cultura e natureza. A paisagem, ela serve como um fragmento da realidade, ou seja, permite uma contemplação real e também uma autocontemplação. E essa dicotomia reflete a nossa fissura inerente entre natureza e cultura, influenciando a nossa percepção e relação também com o mundo. Não basta querer, é necessário desejar ardentemente para atingir o objetivo. Ovídio disse isso uma vez, e Petrarca levou esse ensinamento durante sua jornada ao Monte Ventoso. Se torna a partir deste ponto um dos momentos da carta que explica precisamente o sentimento de determinação, desejo e admiração que permeiam a leitura. Pois logo ao citar o poeta, Petrarca se questiona sobre o que nos detém a enfrentar o desconhecido. Então, ele diz o seguinte: evidentemente que nenhuma outra coisa, a não ser aquele caminho através dos prazeres ínfimos e terrenos, que à primeira vista parece mais curto e mais fácil de percorrer. Mas, depois de muitos errares nele, serás obrigado a subir o cume da vida feliz, sob o peso de um cansaço mal deferido, ou a cair falto de energia nos vales dos teus pecados. Besse revela em sua análise aquilo que Petrarca não tem consciência. Ou seja, ao chegar ao topo, Petrarca diz o seguinte: parecia-me ter esquecido de algum modo o lugar onde me encontrava e o motivo pelo qual ali tinha ido. Besse interpreta esse desnorteamento de Petrarca feito a partir do momento em que ele se encontra com a paisagem. Segundo Besse, Petrarca simplesmente paralisa e sai de si mesmo. Ele sai de si mesmo por um instante e isso se dá pelo fato dele não suportar a sensação de se sentir pequeno diante do mundo. Esse se torna o gancho para entender o motivo pelo qual Petrarca condena a paisagem assim que chega no topo do monte. Mas antes, é importante pontuar que ele também se condena durante o trajeto de subida. Em um determinado momento, Petrarca observa que há escolhas de caminhos que ele pode ou não perseguir. Eu, mais fraco, tendia para baixo, e quando ele me chamava, me mostrava o caminho mais acertado. Eu respondia que esperava encontrar um acesso mais fácil do outro lado do monte, e que não me importava de ir por um caminho mais longo, desde que fosse mais plano. Isto era apenas uma desculpa para minha inávia, enquanto os demais já se aproximavam das alturas. Eu errava pelos vales, sem deparar de nenhum lado um caminho mais suave. Assim, o caminho tornava-se mais longo e aumentava a fadiga inútil. Mais adiante, no momento em que ele paralisa diante da paisagem, uma de suas primeiras ações é pegar um dos livros de Agostinho e ler uma das passagens. E os homens vão admirar os cumes dos montes, as ondas do mar, o vasto curso dos rios, o circuito do oceano e o movimento dos astros, e se esquecem de si mesmos. Assim, Petrarca condena a paisagem, condena tudo aquilo que não é mais admirável. Confesso que fiquei estupefato, e pedindo ao meu irmão, ávido de escutar que não importunar, fechei o livro, irritado comigo mesmo, por ter estado a admirar coisas da terra, quando já há muito devia ter aprendido, até com os filósofos pagãos, que não há nada mais admirável do que a alma, a qual nada exala grandeza. Se encontrar dentro de si, se refere a um olhar crítico para as coisas ao seu redor,
e um desejo muito grande em desvendar aquilo que existe além do que podemos enxergar. Esses são dois grandes momentos que ele nunca teria vivido se não tivesse tido essa experiência de subir ao monte, motivado pelo simples desejo de poder ver a sua cidade natal do alto de uma montanha. E que reflete muito bem essa ideia a partir de uma experiência comum, que seria subir para um monte e admirar uma paisagem, movido pelo simples desejo de ver um lugar reputado pela sua altura. Por fim, é importante termos em mente que a Carta de Petrarca nada mais é do que um relato sobre o desejo de desvendar aquilo que está além do nosso olhar, e mostrar que a experiência de admirar uma paisagem, nos seus mais diversos sentidos, pode desencadear sensações e sentimentos inexplicáveis. E isso está diretamente ligado com uma dissociação da realidade, como se o sujeito, por um momento, parasse no tempo e se perdesse nos seus mais íntimos pensamentos. Porém, há um ponto muito importante que deve ser levado em consideração, que diz respeito à igualdade da importância da experiência da mente e da experiência do corpo, que da mesma forma que a mente sente, o corpo também sente essa dissociação da realidade, e é a partir disso que o sujeito é capaz de sair de si mesmo. Em outras palavras, o impacto da experiência de uma paisagem pode ser tão grande que pode gerar no indivíduo um encontro íntimo consigo mesmo. E assim a gente finaliza o nosso vídeo sobre a Carta de Petrarca. Obrigada!